Vamos para mais uma oficina, né? Encerrando a minha oficina. Eu vou falar hoje sobre a cultura africana e a história, né? Da cultura africana. Até bem pouco tempo atrás, o Brasil, conhecido internacionalmente por sua diversidade cultural e pela mistura de raças que formam seu povo, não tinha as diferentes etnias representadas nos currículos escolares do país. A situação mudou com duas leis, sancionadas nos anos de 2003 e 2008, que tornaram obrigatório no ensino fundamental e médio o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O que dizem as leis? A lei mais antiga, 10.639/2003, não previa o ensino da cultura indígena nas escolas brasileiras. O texto estabelece que o conteúdo programático inclua diversos aspectos da história e da cultura dos povos que formaram a população brasileira. As políticas e propaganda que começaram a ser praticados desde então são fundamental para valorizar a diversidade dentro das escolas e para incentivar mudanças nas práticas pedagógicas, afirma Viviane Fernandes Faria, diretora da Políticas para a Educação do Campo e Diversidade do Ministério da Educação, o MEC. Aspectos como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional foram incorporados aos currículos depois da aprovação da Lei 11.645. Por meio do resgate da contribuição de negros nas áreas sociais, econômicas e políticas da história do Brasil, os professores podem desenvolver ações voltadas para a construção de uma escola multirracional. A proposta do MEC é incluir no currículo temáticas que fazem com que os alunos reflitam sobre a democracia racial e a formação cultural brasileira. Só assim será possível romper com teorias racistas e diminuir o preconceito, afirma Juliano Custódio Sobrinho, professor de História da Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Os educadores têm um papel fundamental nesse processo, o de mostrar aos alunos que todas as raças presentes no Brasil têm e tiveram importâncias iguais na formação da cultura brasileira. Como trabalhar a cultura africana? Para ajudar os professores a selecionar alguns aspectos que podem ser trabalhados nas diferentes etapas do ensino no decorrer de todo o ano, o MEC elaborou alguns materiais de apoio, que estão disponíveis para consulta no site oficial do Ministério, assim como as orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Abaixo, veja algumas sugestões de como e quando abordar alguns dos conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira em diferentes etapas de ensino. Trabalhando na educação infantil. O essencial, apresentar a diversidade. Durante o período em que frequenta a creche ou a pré-escola, as crianças estão construindo suas identidades. Por isso, desde os primeiros anos da escolaridade, os alunos já precisam entender que são diferentes uns dos outros e que essa diversidade decorre de uma ideia de complementaridade. É função do educador ajudar as crianças a lidar com elas mesmas e fortalecer a formação de suas próprias identidades. Elas devem atuar como verdadeiro agente de promoção da diversidade. Para que isso aconteça, a creche precisa ser transformada em um ambiente de aprendizagem da diversidade étnico-racial, que estimula os pequenos a buscar suas próprias histórias e a conhecer as origens dos colegas.
estimular a participação das crianças em atividades que envolvam brincadeiras, jogos e canções que remetem às tradições culturais de suas comunidades e de outros grupos são boas estratégias. Diz Crélia, segundo a educadora, a organização, os espaços também devem valorizar a diversidade. Ações simples como pendurar imagens de personagens negros nas paredes, adquirir alguns livros com personagens de origem africanas, ter bonecos negros nas brinquedotecas e passar filmes infantis com personagens negros para as crianças podem ajudar na formação de cidadãos mais conscientes e agentes no combate ao preconceito. Agora, para trabalhar do 1º ao 5º ano, o essencial é valorizar as culturas indígenas e africanas. No ensino fundamental 1, os professores já podem levar para a sala de aula algumas noções do que vem a ser cultura afro-brasileira, com base na realidade dos alunos. É o momento de falar sobre a colonização portuguesa no país e traçar um paralelo com a real social dos negros hoje. Se o aluno entender o processo histórico que desencadeou a desigualdade entre os negros e brancos, eles vão reforçar preconceitos. Propor projetos e atividades permanentes que valorizem as culturas indígenas e africanas, como apresentações teatrais de histórias da literatura africana ou lendas indígenas, trabalhar os elementos de ritmo como o samba e o maracatu nas aulas de música, ou explorar alguns elementos da capoeira nas aulas de educação física, são boas formas de abordar os conteúdos no decorrer do ano. Apesar da inclusão do ensino da cultura africano-brasileira indígena ter sido imposta por uma legislação, não é preciso forçar a barra para incluí-los nas aulas. Esses elementos sempre fizeram parte da cultura brasileira e não podem ser ensinados como se fossem conteúdos à parte, descontextualizado da realidade de nosso país. Agora eu peguei, de um livro, tá? Conta sobre, a história africana e junto vai fazendo as atividades, poder introduzir. Então aqui, conhecer a história e cultura africana é essencial para entendermos melhor as raízes da sociedade brasileira e como os povos africanos influenciaram o modo de viver no Brasil. Então aqui vem uma pequena atividade, relacionada a uma música, tá? Então, para conhecer mais a respeito da herança do povo africano, leia um fragmento dessa letra de música. África. Quem não sabe onde é o sultão, saberá a Nigéria e o Gabão. Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia. Após ler o texto, responda as questões. Aí aqui nós temos o continente africano, tá? Com todos os países. E a criança vai ter que colorir, vai ter que pintar os países que apareceram lá em cima na música. Então, apareceu sultão, a criança vai lá e colore, sultão. Apareceu o que mais? Nigéria, Gabão, aí a criança foi e coloriu, Nigéria, Gabão. Apareceu quem? Senegal. Apareceu a Tanzânia e a Namíbia. Então, a criança foi lá e coloriram, todos os países que apareceram na letra da música lá em cima. É bom para a criança também conhecer o continente africano, tá? E os seus países. Agora, o baobá, espécie de árvore, é um símbolo do continente africano. Então, a criança vai marcar um X. Qual que é a imagem do baobá? Lá embaixo está escrito árvores de baobá, fotografia 1. Essas aqui são araucárias. Então, são bem parecidas, porém o tronco do baobá é mais grosso, tá?
Então, é uma espécie, né, de árvore africana. Você sabia que é uma lenda que conta que o café foi descoberto na Etiópia? Há muito tempo, os etíopes realizaram uma cerimônia com uma modo especial de fazer e servir a bebida. Durante o ritual, os grãos são lavados na hora, torrados, moídos e coados, né? Então, aqui nós podemos falar que o feijão, o café, né, vem da Etiópia. Então, o café, ele é africano, tá? Ele é lavado, moído tudo na hora, né? Agora aqui, ó, trabalhando um pouco dos reinos da África, né? Trabalhando com o continente africano que nós vimos lá na frente com a música. Alguns lugares na África formavam reinos, ou seja, esses locais eram governados por um rei. Outros eram império, pois seus governantes eram muito poderosos. Então, aqui vem o mapa do continente africano, tá? Em outro momento, estudamos que as primeiras cidades estavam situadas perto dos rios. Isso ocorria por causa da possibilidade de se cultivar alimentos e criar animais, pois o acesso à água se tornava mais fácil. Há muito tempo, os egípcios fundaram cidades nas proximidades do rio Nilo. Eles utilizavam pedras e barro para criar suas construções. Então, aqui está mostrando, né, que a argila era misturada à água e à palha e depois moldada em forma de tijolos, né, que eram secos ao sol. Tá? Então, eles aqui já começaram a fabricar os tijolos, né, feito de argila e palha, tá? Para fazer suas próprias construções. Agora vamos conhecer outros lugares e reinos africanos. Os reinos da África eram formados por um conjunto de aldeias, cidades e uma cidade principal. Os africanos utilizavam recursos naturais para construir os edifícios, como os templos e os palácios dos reinos. Então aqui vem, né, a igreja Casa de São Jorge, que foi escavada nas pedras durante a vigência do Império Axum, aproximadamente há 1000 anos. Na atualidade, corresponde à cidade de Lalibela, na Etiópia. Tá? Então, essa aqui é uma construção. Essa aqui, outra construção, localizada na cidade de Tombuctu, no Mali. Nesse conjunto de construções encontra-se a mesquita, uma biblioteca e uma das maiores universidades mais antigas do mundo. A Universidade de Sankoré é considerada uma das universidades mais antigas. Nessa universidade havia uma biblioteca com milhões de livros. Os estudantes usavam turbantes de cores diferentes para cada nível de ensino. E as aulas eram dadas em pátios, ao ar livre. Matemática, história, geografia, astronomia e o Alcorão faziam parte dos conteúdos estudados. Agora um pouco de atividade, né? Porque muitos povos africanos utilizavam recursos naturais para produzir instrumentos, foi o que nós vimos. Instrumentos de trabalho e materiais para construção. Aqui, ó, eu tenho que a etnia Banto, ele usa o ouro e o ferro, se junta ao fogo para formar pontas de lança e joias. Tá? Então, junta, né, dois materiais para formar joias e pontas de lanças. Agora, a etnia Iorubá, ela usa o barro, a terra, mais o sol e fabrica cerâmicas e os tijolos que nós vimos aquele homem lá na frente fazendo, né? Quais dos materiais representados poderiam ser usados para proteger uma cidade? Escreva 2 exemplos. Então, o que pode ser utilizado, né? O tijolo, né, para fazer um muro, fazer muralhas, né? E pode também a lança, né? Uma arma de defesa deles, tá? Os povos africanos realizavam trocas entre si para adquirir diversos tipos de produtos, como metais,
algodão, sal e alimentos. Né? Você sabia? Amina foi a primeira rainha de Zária, atual região da Nigéria. A rainha Amina participou de muitas batalhas porque desejava ampliar o território do seu reino, que era muito rico e onde se comercializavam sal e cavalos. Cultura africana no passado, né? Cultura africana no passado e na atualidade agora. Os povos africanos se organizavam de formas distintas, falavam diferentes línguas e expressavam as suas crenças religiosas de diversas maneiras, de acordo com cada etnia. Essas diferenças culturais também podem ser constatadas na atualidade. Muitas etnias africanas preservam a cultura de seus antepassados no modo de vestir, com seus padrões de estampas e cores, no uso de determinados acessórios, como turbantes, e ainda na grande variedade de penteados. Então aqui, ó, tô mostrando em Moçambique, né? As mulheres se vestem com tecidos coloridos, tá? Ricamente estampados, conhecidos como capulana. Esses tecidos podem ser usados na forma de saia, lenços ou turbantes. Tá? Então aqui em Moçambique você vê, né, bastante cultura africana aqui no modo de se vestir. Agora aqui, ó, nós temos os africanos, né, da etnia Mursi, representada na imagem de abertura desse capítulo, na página 17, moram em sua maioria em qual país do continente africano? Na Etiópia, tá? Lá na página 17, mostro para vocês aqui, ó, tá? Aqui, ó, né? Que é essa imagem aqui de um africano, né? Mora na Etiópia. Agora embaixo tá mostrando as vestimentas e os penteados que fazem parte da identidade cultural das etnias africanas. Tá vendo aqui, ó, os penteados, né, os modelos de penteados do povo africano. Nessas representações, podemos observar diferentes estilos de penteados, usados por homens de reinos e aldeias de algumas etnias da Tanzânia. Da esquerda para a direita, o primeiro indivíduo ilustrado, ele é um chefe. O segundo, um chefe da etnia Vartuta. O terceiro é um jovem da etnia Mariema. E o último é um príncipe. Isso é um príncipe. Agora, vou falar um pouquinho dos africanos no Brasil, tá? Muitos africanos foram trazidos ao Brasil, principalmente das etnias Banto e Iorubá. Essas vindas ao Brasil não ocorreu por vontade própria. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então começaram a dominar essas áreas e outras regiões e reinos africanos. Como resultado desse domínio, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Então, aqui está falando que os africanos, né, eles eram forçados, né? Muitos não queriam vir, vieram forçados, tá? Aqui, ó, representação de africanos escravizados chegando ao cais do Valonga, no Rio de Janeiro, né? Então, eles foram escravizados para o Brasil. Agora, essas ilustrações representam grupos que formam o povo brasileiro, né? Quem forma os povos brasileiros? Os indígenas, europeus e africanos. Aí depois vem as perguntas. Qual desses povos contribuiu para a formação do município onde você mora? O que aconteceu com os africanos quando trazido ao Brasil? Né? Então, o Brasil, ele é feito de indígenas, europeus e africanos.
Agora vamos ver a escravidão no campo e na cidade dos africanos. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Para transformar o vegetal em açúcar, era preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moenda. Observe esse processo representado na imagem de Jean Baptiste de Crete. Então tá aqui, ó, né, a transformação do açúcar moendo, africanos escravizados girando a moenda para extrair o caldo, né, da cana de açúcar, né, os africanos aqui, ó, escravizados. A propriedade rural onde se plantava cana de açúcar e produzia o açúcar era conhecido como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar cana-de-açúcar. A moradia dos proprietários do engenho era conhecido como Casa Grande. Na senzala, os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças. Na moenda, moía-se cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Além de construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteiras ou lavadeiras, no caso das mulheres. Então aqui estão os africanos também, né, sendo explorados, né, comprando pães para os senhores, né, do engenho. Tá? Agora, você sabia? A leteira era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava em uma cadeira para ser conduzida por 2 indivíduos pelas ruas na cidade. Geralmente, os carregadores eram homens escravizados. Então, aqui mostra, ó, a imagem, né? Pode observar que eram sendo carregados por 2 escravos africanos. Tá? Agora aqui eu tenho uma imagem que representa o engenho de açúcar, né? O que representa aqui? Casa Grande, né? Os proprietários moravam aqui. A senzala, né? Onde ficava a família dos escravos africanos. E a moenda, era onde eles rodavam a moenda para fazer o caldo do cana-de-açúcar. Né, que primeiro eles estão colhendo, né, a cana-de-açúcar, né, para depois levar para a moenda. Né? Então, de acordo com a imagem e seus estudos, que o trabalho era realizado pelos escravos em um engenho de açúcar. Então, eles primeiro tinham o quê? O plantio, depois do plantio o corte, né, depois fazia o transporte da cana-de-açúcar e também moía ele. Quais atividades eram realizadas pelos escravos nas vilas e cidades? Né? Eles carregavam as litreiras, vendedores ambulantes, né? Todo o trabalho pesado era do povo africano. Por causa dos maus tratos que recebiam e da falta da liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços chamados quilombo. Nesses locais, trabalhavam para o próprio sustento. Cultivavam hortas, moíam grãos em pilões para produzir farinha. Construíam fornos para preparar alimentos, criavam tecidos para vestimento e também praticavam atividades físicas. Os moradores dos quilombos são conhecidos como os quilombolas. Na atualidade, podem ser encontradas comunidades quilombolas em diferentes estados. Os quilombolas buscam preservar a cultura dos seus antepassados. Então, aqui nós temos, né, os habitantes dos quilombolas, né, que são aqueles que conseguiam fugir, né, e viviam por conta de si próprio. Entre as atividades físicas praticadas, havia a capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo praticado para distração. Na atualidade, muitas pessoas praticam essa atividade, porém, no passado, essa atividade foi proibida por lei. E para terminar, né, nós temos aqui uma ilustração, tá?
E essa ilustração, né, casa de ferreiro, horta, casa de pilão, a entrada, né, a mata, os buracos para a fuga, né, e a entrada com a armadilha. Então, que espaços foram representados nessas ilustrações? Né? Foram todos que eu falei, tá? Qual é o nome da comunidade representada abaixo? Marque com X a resposta correta. Então, esse é o engenho de açúcar? Não, nós temos o engenho de açúcar atrás. É o quilombo? Sim. Tá? Então, esse aqui que é uma planta de um quilombo. Quem eram os moradores desse tipo de comunidade? Eram os africanos, né, que conseguiam fugir, né, dos seus senhores, que iam para o quilombo. A capoeira era praticada pelos africanos, né? Você conhece alguma pessoa que joga capoeira, né? Aí aqui você pode pedir a criança para fazer uma pesquisa, né? De uma criança que entrevista uma pessoa que faz o jogo de capoeira, né? Para explicar mais de onde vem a capoeira, como é, né? O jogo de capoeira, tá bom? E depois dessa atividade aqui, nós vamos para o exercício, tá? Nós vamos para um exercício de fixação, né? Para a gente poder terminar a atividade sobre a história da cultura africana. Então, aqui nós temos, no continente africano, temos atrás, havia diversos reinos e etnias, observa as ilustrações e marca com X nas quais representa como era a formação do reino na África. Né? Conjunto de ilhas? Não, né? Não é conjunto de ilhas o reino africano. Conjunto de aldeias? Sim. Né? Conjunto de cidades? Sim. Né? Então, para formar reinos e etnias, era conjunto de aldeias e conjunto de cidades. Os africanos utilizavam recursos naturais para criar seus próprios objetos do cotidiano para a sobrevivência. Né? A respeito dos objetos usados pelos africanos das etnias Bantu e o Yorubá, ligue as duas colunas para identificar a função de cada um. Então, aqui, né, a lança, que nós vimos como é feita a lança, né? Ela serve para quê? Para proteção, tá? Aqui nós temos um bracelete de bronze, né? Para que serve? Para adorno. E nós temos o vaso de cerâmica, que é o quê? Armazenamento de alimentos, não? Então, eles próprios fabricavam, né, para ter a sua função. Agora aqui nós temos uma cruzadinha, e nessa cruzadinha, cada reino africano tinha características e culturas próprias. Né? No caça-palavra, encontra 5 palavras que indicam diferenças entre as etnias africanas. Nós temos aqui religiões, nós temos os acessórios, penteados, as roupas e línguas, né? As diferenças. Indique com X os tipos de produto que eram trocados entre as aldeias e os impérios no passado. O que eles trocavam? Sal, alimentos, metais e algodão. Para recordar o que foi estudado sobre indígenas e africanos, decifre o que se pede e preencha os espaços a seguir com as respostas. Letra A. Europeus que ocuparam territórios na África e na América. Eram os portugueses. Foram trazidos ao Brasil para serem escravizados. Eram os africanos, né? Eles não veio por conta própria, eles eram escravizados. As casas de engenho serviram para produzir qual produto? O açúcar. Local em que se extraía o caldo de cana era a moenda, né? Que eram os africanos que ficavam rodando. Tipo de trabalhador, geralmente escravizado, que vendia produto nas ruas, ambulante. E transporte usado para carregar os senhores proprietários de terra,
que era liteira, né, que eram carregados pelos africanos. E aqui os escravizados faziam todos os trabalhos no Brasil colônia. Eles trabalhavam nas cidades e nos engenhos. E por causa dos maus tratos que sofriam e das condições de trabalho, muitos fugiam para outros lugares. Né? Então, nós vimos que quando eles conseguiam fugir, eles iam para o quilombo. Né? Aí que eles se sustentavam, né? Do seu próprio jeito. Eles mesmos plantavam, eles mesmos colhiam, né? Eles mesmos faziam suas casas. Eles conseguiam fugir e iam para o quilombo. Tá? Então, aqui nós fizemos uma revisão, né, sobre a história, né, e a cultura africana. A lebre e o gênio da selva. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve essa cesta e enche de passarinhos. Pegue esta cabaça e traga cheio de leites de antílope. E apanhe esse bastão e procure uma serpente tão comprido como ele. A lebre partiu com a cesta, a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou, juntou a sua nascente de água, onde os animais costumavam vir beber depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá, ficou pensando como iria agir até o sol se pôr. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar do que sou capaz, disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado e do outro, para frente e para trás, gritando o mais alto que podia. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Eles não são tanto assim. Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso. É uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nesta cesta até enchê-la. Mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher essa cesta inteirinha, responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os pássaros irritados. Espere um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta até não restar nenhum de fora. Então, a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e a escondeu num canto, embaixo do baobá. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou uma antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, para um lado e para o outro, gritando a toda. Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessa? Ela não tem leite suficiente para isso. Surpresa, a antílope perguntou: Lebre, o que está fazendo?
Não vamos falar disso, é impossível. Mas o que é impossível? Quis saber Antílope. Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa cabaça. Mas não é possível, você não tem tanto leite assim. Está brincando, lebre. E a Antílope se pôs a dar risada, saltando em volta da lebre e cantando. Posso encher a cabaça inteirinha. Porém, a lebre abanou as orelhas, rebatendo. Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver. A Antílope colocou-se por cima da cabaça e logo seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheia. Perdi a aposta, diz a lebre. Meu primo, o leão, tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca, e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça. Você disse o leão? Repetiu o Antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui perto. Espere um pouco que vou chamá-lo. Agora estou com pressa. Fica para outro dia, disse a Antílope, que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido o leite e se livrado com facilidade da Antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta com os passarinhos, e ficou à espera da serpente. Mas à noite a serpente chegou. Assim que a viu, a lebre se pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os passos e gritando a plenos pulmões. 2, 3, 4, 5, 6 passos. Como alguém pode acreditar nisso? 7 passos. Francamente, ela não é tão grande assim. Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. O que está fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida quanto esse bastão, mas sei que você é menor. Está brincando, lebre? E a serpente se pôs a rebolar pelo chão, dando voltas em torno da lebre e repetindo: sou do tamanho do bastão, sim, senhora. Ah, se sou. Porém, a lebre abanava as orelhas, insistindo: não é não. Você acha mesmo? Sibilou a serpente furiosa. Muito bem, vou me colocar ao lado do bastão para você comprovar que sou tão grande como ele. E a serpente se alugou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo o que Eugênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baobá e foi saltando ao encontro dele. Grande gênio, chamou a lebre. Aqui estou, disse Eugênio aparecendo. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de Antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Eugênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu: se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre, surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria minha mestre. A aranha e o galo. O galo e a aranha eram vizinhos há muito tempo. Os dois moravam em uma aldeia nas proximidades da floresta
e eram bons companheiros. Todas as manhãs eles se cumprimentavam, contavam o que havia acontecido na noite anterior e nos finais de tarde tomavam um copo de água de gengibre, olhando para o sol, que se preparava para dormir. Um dia, o galo fez à amiga uma proposta bastante curiosa. Nosso vizinho porco-espinho está muito doente e não pode mais trabalhar. O que você me diz de alugarmos seu campo e cultivá-lo? Podemos plantar mandioca. A aranha ficou muito entusiasmada com a ideia e sugeriu não perderem mais tempo e irem imediatamente até a cabra, uma vizinha já idosa, para pedir-lhe emprestadas a enxada e a pá que ela não usava mais. Na manhã seguinte, bem cedo, o galo apareceu na cabana da aranha, carregando as ferramentas no ombro. Vamos, rápido, hoje precisamos arar a terra. De dentro da cabana, a aranha falou com uma voz bem fraquinha. Meu amigo, não estou bem. Tenho uma dor terrível na coluna. Vá sozinho. Amanhã eu ajudo você. Então o galo se encaminhou para o campo. Com muito esforço, debaixo de sol forte, quebrou os torrões de terra e arou o terreno para a semeadura. A aranha voltou a deitar até tarde. Depois de acordar, deitou-se numa esteira debaixo da sombra da acácia que ficava bem em frente à sua casa. Alegre e orgulhosa de sua astúcia, pôs-se a cantar. É quase meio-dia, a tarde se inicia, estão todos trabalhando e eu aqui cantando. No dia seguinte, o galo foi de novo até a cabana da aranha. Rápido, vamos, hoje devemos plantar. E novamente a aranha. Ai, ai, não estou nada bem. Minha cabeça está me matando. Não me aguento em pé. Prometo, amanhã eu ajudo você. O galo passou mais um dia abaixo plantando e protegendo a plantação dos pássaros, com palhas e folhas de palmeira. Que canseira! Enquanto isso, a aranha cantava a plenos pulmões debaixo de um pé de manga. É quase meio-dia, a terra está ardida, todos estão suando e eu aqui cantando. Alguns dias depois, quando o galo mais uma vez foi até a casa da aranha convidá-la para regar as plantinhas, ela se lamentou de uma terrível dor nas pernas. E aí, enquanto o amigo trabalhava debaixo do sol escaldante, a aranha tomou um belo café da manhã. Deitou-se às margens do córrego e passou o tempo cantando com todo o fôlego. É quase meio-dia e que lindo, lindo dia, todos no campo trabalhando e eu só quero ficar dançando. O galo voltou do campo exausto, mas mesmo assim passou pela cabana da aranha para ver se a amiga havia melhorado e para contar que as plantinhas estavam crescendo bem verdes e robustas, mas nem sinal da amiga. Forçada a passar o dia inteiro dentro de casa por causa da idade avançada e da saúde frágil, o porco-espinho e a cabra assistiram à farsa da aranha durante toda a manhã. Os dois tiveram uma conversa séria. Pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. O galo, iludido com o comportamento daquela que acreditava ser sua amiga, ficou fora de si, de tanta raiva, e expulsou a aranha mentirosa da aldeia. Aquele dia em diante,
a aranha vagou de casa em casa, oferecendo uma música em troca de um pouco de comida. Catá com T em capoeira. Olá, eu sou o Catacuntê. Eu tô aqui para convidar você para viajar comigo pelo fantástico mundo da capoeira. Você sabe o que é capoeira, né? O quê? Você não sabe? Então, vamos aprender juntos de maneira muito divertida. Tudo sobre a capoeira. Vamos ter brincadeiras, oficina e muita diversão. Quer saber como eu descobri a capoeira? Conta aí, tio Neziba. Catá com T ouviu dizer pelo contador de histórias sobre a necessidade de instrumentos musicais na aldeia para os jogos de capoeira. Então, o menino tratou logo de pensar numa forma de consegui-los. Certa noite, olhando para o céu, Catá com T pôde notar que na lua haviam alguns tambores e resolveu ir até lá. Tentou alcançar a lua subindo na montanha mais alta. Depois subiu numa grande árvore, mas a lua ainda parecia distante. Numa noite, a lua muito gentil buscou Catá com T para visitá-la. Chegando lá, Catá com T se deparou com muitos instrumentos musicais. E era tudo que ele precisava. A generosa lua doou alguns instrumentos para o menino. Catá com T trouxe o berimbau, o atabaque, o pandeiro, o reco-reco e o agogô. Com os instrumentos musicais trazidos para a aldeia, iniciou-se então a roda de capoeira. Catá com T ficou impressionado com a agilidade de seu povo. Na manhã seguinte, Catá com T chamou seus amiguinhos Kimba e Daruque para brincar de capoeira. E foi muito divertido. Sua mãe ficou admirada com o talento das crianças da aldeia e Catá com T muito feliz pela conquista. Agora, vamos conhecer os sons dos instrumentos da capoeira. Olha que legal! Mostra pra gente, tio Neziba. Berimbau, pandeiro, atabaque, reco-reco, agogô, agogô de castanha,
Agora que vocês já conheceram um pouquinho da capoeira, vamos começar as nossas brincadeiras. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um ótimo evento. E finalizamos, né, mais uma oficina com a história e a cultura africana.